Eita, bem não. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Bem-vindos. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus, você que está chegando aqui conosco neste momento, para iniciarmos mais uma live. Aleluia. Todas as coisas para o nosso Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Amém. Amém. Bem-vindos vocês que já estão aqui conosco. Daniel Dandão, bem-vindo aqui conosco. Graças a Deus pelas suas vidas. Aleluia. Renata, bem-vinda, minha querida, também aqui conosco. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Glória a Deus, aleluia. Danilo, meu irmão, aleluia. Bem-vindo também. Vamos iniciar neste momento com uma oração. Quero pedir que você que já está chegando, que também entre nessa oração conosco de gratidão a Deus. Coloque diante do Senhor a sua vida nesta noite e peça que Ele venha ministrar o seu coração através dessa palavra. Em nome de Jesus. Deus poderoso, somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Estamos iniciando mais esta live para o louvor da Tua glória, onde estaremos mais uma vez nos alimentando da Sua palavra, tendo um tempo de reflexão. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, opera segundo a Sua vontade, o seu querer, ministra através da Sua palavra os corações de cada um que estão conosco, que estão chegando, sobre cada família. Ó Deus, que o Senhor venha derramando a sua unção sobre cada vida, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo da sua alegria, que é a nossa força. Em nome de Jesus, assim nós oramos e iniciamos mais este culto através dessa live de Escola Bíblica, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus pela sua vida, por você que está aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus. Nosso tema hoje é mídias sociais e comunhão eclesial. Mídias sociais e comunhão eclesial. Oportunidades. Bem-vindo também, José Carlos Camilo aqui conosco. Tava sentindo sua falta, hein, meu irmão? Bem-vindo, viu? A paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, o nosso assunto de hoje: mídias sociais e comunhão eclesial. Oportunidades. Nesse tempo de reflexão, nós temos alguns textos e, como eu digo sempre, a gente vai refletindo sobre os textos no decorrer de toda a lição. E na medida do nosso tempo aqui, procuramos trabalhar com cada um. Então, o primeiro texto que nós temos aí é o texto de Daniel 3:4. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. E vamos seguindo de outros textos e comentando também.
Depois nós temos Isaías 49, que diz: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Então, aqui nesse texto de Isaías, nós vemos uma fala de Isaías através dos acontecimentos que viriam ao povo de após o cativeiro. O que é que viria após o cativeiro aquele povo? E em Efésios 6,19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho. Então, aqui o apóstolo Paulo, né, na prisão ainda, perdão, apesar daquela condição dele, ele não estava desanimado, ele não estava abatido, ele não estava vencido, mas ele queria e ele pedia ao povo Éfeso ali, né, que orasse por ele e que pedisse ao Senhor que desse a ele ousadia, que o capacitasse para ele continuar falando do amor de Deus. Então não é porque ele estava detido ali numa prisão que ele ia desistir. Não, ele queria que o povo ali orasse por ele, intercedesse pela sua vida, para que ele pudesse ser fortalecido e continuar a ministrar, continuar a falar de Jesus para as pessoas, mesmo na prisão. E foi o que ele fez, né? Efésios 6:19. Perdão. 2 Crônicas 31. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa. Porque na realidade a Páscoa, a celebração da Páscoa, era um tempo onde eles preparavam o templo ali para a celebração da Páscoa, mas era muito importante o relacionamento que eles queriam mostrar ali entre as pessoas, demonstrar a profunda mudança, a profunda transformação do amor através daquele povo ali em Israel. O que o Senhor faria ali de mudança e o que ele mais foca aí é o relacionamento entre as doutrinas e a verdadeira fé. A ligação da doutrina com a fé de fato. O que isso podia gerar? Qual é a importância disso? Em Judas 1:3, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Então, nós vemos aqui através de Judas também, e as palavras aqui, se você for ver através dos textos, elas vão se encaixando. É o trabalhar da fé. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos ter uma reflexão sobre as formas de comunicação hoje, inclusive no tempo de coronavírus, dentro da mídia, como é que nós nos comunicamos. E o que isso serve para nós? Isso é útil? De que forma isso é útil? Até onde nós podemos ser beneficiados com esse meio de comunicação? Introdução. No relato da criação, ao término do 6º dia, Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Viu que tudo que ele criou era bom, era muito bom. Mas ele percebeu que tinha algo que ele precisava ainda realizar ali. E foi quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. Assim, ele logo providenciou para Adão uma auxiliadora, uma mulher, e criado ambos à imagem e semelhança do Criador, com a capacidade, inclusive, de se comunicar um com o outro. E comunicar nada mais é do que isso, transmitir uma mensagem.
E é sobre essa transmissão de mensagens que nós vamos refletir hoje. Quero saudar aqui comigo também a irmã Fernanda, que está aqui conosco, irmã Elvira, amém. Bem-vindas vocês também conosco. Algumas pessoas eu ainda não estou conseguindo visualizar, mas em breve. Graças a Deus. E vale destacar aqui que nós precisamos entender em relação à comunicação, como é que eu mantenho esse foco de comunicação. E nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, a comunicação social. A comunicação é transmitir e receber mensagem. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma comunicação. Eu estou comunicando uma mensagem de Deus para vocês, vocês estão recebendo, mas também tem condição de se comunicar comigo através da nossa live neste momento. Então, nós temos alguns elementos essenciais para a comunicação, que é o emissor, aquele que emite a mensagem, aquele que está comunicando a mensagem. Temos o receptor, aquele que recebe a mensagem propriamente dita, o código, ou seja, a forma que ela foi expressa, e o meio, o canal, como é que essa mensagem foi colocada. Então, isso tudo é o processo, na realidade, para que um meio essencial para que a mensagem chegue ao outro, que eu consiga transmitir essa mensagem. Vale destacar que muitos dos problemas relacionados acontecem na esfera da comunicação. E nós que temos um trabalho com famílias, um trabalho com casais, podemos ver isso com clareza. A grande dificuldade entre a comunicação entre os casais. É muito difícil. Eu digo assim que por volta de 80%, talvez 90% das dificuldades do casamento é pela falta de comunicação. Quando a gente não sabe comunicar com o outro. A forma como eu expresso algo para o outro, como chega. Às vezes para mim está muito claro, mas para ele não. Então, não é o que se fala, mas é a maneira como se fala, a maneira como se expressa, a maneira como comunica algo. E nem sempre aquilo que eu quis dizer é o que de fato se diz realmente. Assim como nem sempre o que é dito é compreendido de acordo com a intenção do outro. Às vezes eu digo algo para a pessoa e entendo que eu consegui expressar com clareza aquilo que eu queria dizer. E não foi isso exatamente. A pessoa não entendeu. Para mim está claro, mas para ele não está claro. E de acordo com a mídia, tem aí alguns sites da internet, citando aqui o Innovation, a palavra mídia refere-se a qualquer instrumento ou meio de comunicação social, como jornal, o rádio, revistas. Este meio de comunicação tradicional, ele pode ser caracterizado por uma via de mão única, ou seja, a forma que a comunicação chega para mim, ela chega pronta, onde eu leio uma matéria, onde eu abro a internet e leio uma matéria, onde eu abro o jornal e leio ali uma matéria, onde eu ligo o rádio e ouço ali uma matéria. Então, é algo onde eu tenho poucas possibilidades de entrar, de opinar. Então, esse tipo de comunicação através da mídia, eu tenho pouca oportunidade de dar a minha opinião a respeito daquilo. Por quê? Porque aquele material já vem pronto para mim. Então, essa é a comunicação através da mídia. Contudo, a mídia social, ela se configura com canais de relacionamentos e oferece oportunidades, possibilidades para marketing digital, onde nós, através de mídias sociais, aquelas que possibilitam você se comunicar, aí sim você tem uma via de mão dupla, como no caso o Facebook. Você posta aquilo que você quer. Às vezes você posta algo pensando que está ajudando as pessoas. Eu vou expressar a minha opinião, e aí vem alguém e bate duro naquilo que você falou.
Então, assim, eu procuro ter todo um cuidado com as postagens que eu faço no Facebook. Até porque o Facebook não é lugar de lavar roupa suja, não é lugar de expor a minha vida, não é lugar de dar recado para ninguém. Então, eu preciso ter essa cautela quando eu estou na comunicação aqui através das redes sociais. Por quê? Porque às vezes eu posto alguma coisa e alguém responde e eu começo a bater em cima. Então eu costumo sempre dizer que eu posto aquilo que eu quero. Eu me responsabilizo pela minha postagem. Agora, o outro que vai ver aquilo, ele precisa respeitar o meu direito de postar o que eu quero. Então, essa é a diferença, né? Eu posto o que eu quero. Se você não está de acordo, o problema é seu. Você vai na sua página e poste o que você quiser. Não entra na minha se você não está de acordo. Mas as pessoas não entendem muito isso. Começam a debater e aí cria-se um clima muito ruim. Então, quando eu cito aqui, bem-vinda, Nádia, querida. Quando eu cito aqui que a comunicação, ela socialmente falando, ela é via de dupla mão, é porque eu consigo falar e eu consigo também ser ouvida. Então, a comunicação é diferente da comunicação como um todo que eu iniciei aqui, que é a comunicação geral, onde eu pego o meio de comunicação, a televisão, o rádio, tarará, pego tudo pronto, não tem como eu entrar e nem opinar. Mas a comunicação social, sim. Eu entro, dou minha opinião, às vezes eu bato no outro com palavras, às vezes eu debato, eu discordo. Então, é diferente esse meio de comunicação, porque ele dá mão dupla, porque ele me dá a oportunidade de eu expressar também a minha opinião a respeito. São instrumentos que permitem a criação e o intercâmbio dos conteúdos, quer dizer, a troca dos conteúdos. Dentre as mídias sociais bastante utilizadas hoje, nós temos várias, né? Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Skype, LinkedIn, tem vários. Claro que tem uns que são mais usados, tem outros que não tanto. Hoje o que se está muito em uso, talvez seja Facebook e Instagram e o WhatsApp. Através dele, foi uma delas no YouTube aqui, que eu quero citar, uma colocação do filósofo Luiz Felipe Pondé, que perguntou ao cantor gospel Leonardo Gonçalves se era possível hoje construir uma vida espiritual institucional sem ligação, sem pensar com as redes, sem ter relacionamento com as redes sociais. Então, olha bem aqui, esse filósofo Luiz Felipe Pondé pergunta ao cantor Leonardo Gonçalves, cantor gospel, é possível hoje construirmos uma vida espiritual sem, olha lá, sem pensar nas redes sociais. Isso é para você refletir. Será que você consegue manter a sua fé sem ter que entrar pelas redes sociais, sem ter que buscar nas redes sociais? O que você pensa a respeito disso? E ele teve como resposta aqui, quando o filósofo perguntou ao cantor gospel, a resposta do cantor: não, se você tem a preocupação de se comunicar com o mundo. Então, é importante aqui essa colocação, porque ele cita que quando a gente quer se comunicar com o mundo, hoje a comunicação ela é muito aberta. Tudo que você escreve, tudo que você faz, você pode permitir que as pessoas te acessem em qualquer lugar do mundo. E aí o que ele quis dizer? Quando você quer acessar as pessoas do mundo todo, inclusive pelo YouTube, nós vemos muito isso também, esse acesso, essa liberdade de acesso aí, então não é possível esse tipo de comunicação. Nessa lição nós trataremos da importância da mídia social, tanto para a evangelização, quanto para o ensino e o compartilhamento do reino de Deus. Então nós vamos ver qual é a importância da mídia social, para eu aprender, para eu crescer, mas para também eu compartilhar aquilo que vem de Deus, a palavra de Deus, as coisas
que vem do reino de Deus, né? Então, isso é importante. Destacando alguns cuidados em relação ao uso da mídia social. Cuidados esses que nós devemos ter e que nem todo mundo tem esse cuidado, essa cautela de entrar nas redes sociais e de saber o que coloca, de saber o que posta, e para não atingir ninguém, para não ofender ninguém, para respeitar o limite do outro, para respeitar o direito do outro. Então eu preciso ter todo esse cuidado. E o primeiro ponto aqui, comunicar é preciso. Não tem como viver sem comunicação, né? Nós comunicamos por gestos, por palavras, por olhares, por redes sociais, como a gente está falando, a comunicação social. Mas de acordo com o texto que nós temos aqui, o nosso texto base desta lição, o rei Nabucodonosor havia feito e erguido na realidade, na Babilônia, uma planície, né, da Babilônia, uma imagem grande de ouro. E ele queria apresentar essa imagem a todos ali. As autoridades foram convocadas para assistirem à cerimônia, vamos dizer assim, de inauguração, né, de dedicação daquela imagem de ouro, e que ele próprio mandou erguer. E assim todos ficaram em pé diante daquela imagem, até que um arauto proclamou em alta voz. Quem era ele? Era aquele que estava ali para dizer, para dar uma ordem vinda do rei. Então ele proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. A palavra arauto em aramaico, kairos, tem a ver com o que clama. Nesse sentido, ele apregoava ali em alta voz a ordem vinda do rei Nabucodonosor. E além disso, o rei pediu que todos ficassem de pé, todos adorassem. Então era uma cerimônia em homenagem àquela imagem de ouro construída. Bem-vinda aqui conosco, Raquel Sichete, Cris também, que está conosco, bem-vinda. E além disso, os textos bíblicos inspirativos, eles nos indicam a intenção de alguém em comunicar algo. Nós vemos que através da Bíblia, da palavra de Deus, o Senhor foi levantando profetas para nos comunicar algo, para trazer algo até nós. Porém, ele usou de formas diferentes. A fala, a escrita por cartas, por exemplo. Diz o autor lá da carta de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos falou por meio do próprio Filho, Jesus. Através de Jesus, ele veio falar com o homem, com o povo. E ele constituiu um herdeiro de todas as coisas, por meio do qual ele formou o universo. Ele fez o universo. E Deus, além de ser alguém que fala e se comunica, é também alguém que já utilizou de maneiras diversas para fazê-lo, desde os profetas até o seu próprio filho, Jesus. Assim, o que se precisa compreender é que a palavra de Deus, ela é atemporal, ou seja, ela não perde a sua validade, ela não tem tempo de validade, ela é atemporal, sem tempo específico. E sua relevância continua eterna. O valor, a essência dessa palavra, ela é eterna. Ela não perde o seu valor. Valores e princípios cristãos não se mudam. Não se mexe nele. Mas a forma utilizada pode e deve ser considerada para melhor atingir. Então, eu busco meios para comunicar melhor a palavra de Deus. E eu preciso ter esse cuidado. Como é que eu vou buscar uma estratégia para comunicar melhor a palavra de Deus? Essa que a gente está tendo aqui é uma estratégia em tempo de quarentena.
Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que é importante entender é que eu não posso fugir do foco, fugir da essência da palavra, fugir do propósito da palavra, da relevância, do valor que ela tem. Eu busco estratégias para comunicar, mas eu não posso sair do sentido, da essência da palavra de Deus. Ponto 2. A importância de se considerar novas mídias. Novas mídias. Somente no Brasil, olha só a porcentagem aqui. Somente no Brasil, cerca de 80% da população possui acesso à rede fixa de internet, de comunicação, meio para se comunicar, né? Então, a rede fixa ou a rede móvel. 80% aqui no Brasil tem esse acesso. A cifra abrange cerca de 170 milhões de brasileiros, inclusive aqueles que vivem abaixo da linha de pobreza. Olha como a internet hoje, como esse meio de comunicação, através do acesso às redes sociais e à internet como um todo, chega até a população brasileira. 170 milhões de pessoas, mesmo aqueles que estão na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. Impressionante, né? Como hoje a internet, como esse meio entrou, invadiu mesmo a vida de cada um, e mesmo aqueles mais pobres. Você pode ver que às vezes você encontra com uma pessoa e que você conversa com ela e você vê que ela está com uma condição financeira muito deficiente, com grandes dificuldades, mas ela continua com o seu celular na mão. Ela continua com a internet. Ela fala, eu tô sem dinheiro, tô precisando pagar minhas contas, mas ela se comunica com você, mas ela faz ligação, mas ela está com acesso à internet. Então, assim, de um modo geral, as pessoas hoje não abrem mão mais de ter o privilégio de estar conectada. Além disso, uma pesquisa recente revela que cada pessoa no mundo passa, em média, 6 horas e 42 minutos conectadas à rede. Cada pessoa no mundo passa, em média, 6 horas e 42 minutos conectada à rede. Já no Brasil, a média é ainda maior. 9 horas e 29 minutos conectadas à rede. Todos os dias. Talvez isso te assuste um pouco. Te impressione um pouco. E esses dias todos eu faço muito do meu trabalho, por volta de 80% na internet. Mas eu prefiro fazer no celular do que fazer no notebook. E aí, quando eu preciso usar o notebook, porque ele me dá mais recursos, eu tenho dificuldades. Aí eu pego o celular, eu consigo deslanchar rapidinho. Mas se eu tô no notebook, eu tenho muito mais dificuldade. Por quê? Porque eu uso muito o meu celular. Todo o trabalho que eu desenvolvo no decorrer do dia é em cima no celular. Por quê? Porque para mim é mais fácil. Onde eu estou respondendo mensagem, eu estou enviando mensagem, eu estou postando correspondências, até pelo trabalho que eu desenvolvo na secretaria da UNB. Então, eu faço muitas postagens o dia todo, Eu me relaciono com os pastores, todos os pastores da nossa convenção, com o cadastro deles e assim por diante. E então, o que acontece? É assustador saber a quantidade de horas. Fora do Brasil como um todo, no mundo, 6 horas e 42 minutos. No Brasil, 9 horas e 29 minutos, todos os dias. E aqui ele deixa ainda uma colocação. A Christian Vision, por exemplo, é uma organização cristã internacional, sediada no Reino Unido, e tem uma base aqui também no Brasil, que tem um objetivo de servir e equipar a igreja com ferramentas de evangelismo e discipulado digital.
Então, essa instituição, ela tem essa finalidade de oferecer ferramentas digitais para que você possa evangelizar as pessoas, para que você possa alcançar as pessoas com a palavra de Deus, mobilizando cristãos, compartilhando a sua fé. Então, assim, há um investimento contínuo, diário, sobre isso. A cada dia você vê novas ferramentas para que a gente possa investir em evangelizar as pessoas, em falar do amor de Deus para as pessoas. Então, existem instituições encarregadas disso, programas específicos para isso. Bem-vindas aqui conosco, irmã Rita, bem-vinda, amada, Angélica, saudade, bem-vinda também, minha querida. Então, é algo para a gente refletir, de fato, os recursos que nós temos hoje, as ferramentas que nós temos hoje. E o que é mais importante, essa revolução toda, ela cria oportunidades para a igreja. Ela não vai mudar a fé, mas ela pode mudar o que as pessoas pensam a respeito da fé. Então, olha que importante. Esse meio de comunicação hoje, essa forma de comunicação social, através das vias sociais, ela não muda a sua fé, mas ela pode, na realidade, esclarecer, ela pode, na realidade, trazer informações daquilo que você pensa a respeito da fé. E por isso a importância de nós permanecermos em Cristo e saber transitar nesse terreno cultural e saber andar pelas vias sociais e saber se comunicar nessa forma cultural transformadora. Isso requer que firmemos a nossa fé em quem nós cremos. Por isso que nós precisamos, sim, usamos os meios sociais, pesquisamos na internet, nas redes sociais, textos bíblicos, mas precisamos ter cuidado com as versões. Precisamos ter cuidado com quem é que está trazendo as versões, as revelações, as profecias, a própria tradução bíblica. Quem é que está trazendo essa tradução? Porque às vezes a gente entra e quando a gente vê uma tradução, a gente nem vê a fonte de onde ela vem. E nós precisamos saber se essa fonte, se essa interpretação bíblica, ela é idônea, se ela realmente tem referência. Por quê? Porque às vezes a gente entra e lê algo e absorve algo que não é real, mas é a palavra de alguém. Então não é uma tradução da Bíblia, não é uma interpretação da palavra de Deus, mas é uma interpretação de um homem, de alguém, de uma mulher, de alguém que viu um texto bíblico e deu a sua opinião. É diferente a sua opinião. E a forma de interpretar de fato, dentro do contexto, como eu disse, da palavra de Deus, porque ele é atemporal. Além disso, se faz necessário considerar que as crianças nascidas a partir de 2010, assustem, pasmem agora, a partir de 2010, chamada da geração alfa, elas formam uma nova geração, considerada a primeira geração 100% digital, sendo a tecnologia uma extensão de sua forma de conhecer o mundo. Então, as crianças nascidas a partir de 2010, quer ver, o João nasceu em que? 2000 e... Eu tenho 5 anos. 2015. Eu lembro que o nosso neto nasceu em 2015. Ele tinha meses e ele ficava desesperado para pegar o celular. Ele tocava o dedinho no celular, ele já corria a tela do celular. 2014, é verdade. Ele vai fazer 6 já. Ele já tocava na tela do celular. E hoje ele ensina a gente a mexer no celular. Então, é bom isso? Não sei até que ponto. Ele está acompanhando a evolução das coisas. Mas tem um lado que é preocupante. Hoje, por exemplo, a gente estava fazendo atividade escolar aqui e eu preciso tirar o tablet da mão dele. E aí eu preciso negociar. Não, agora você vai fazer lição.
Por quê? Porque ele quer ficar o tempo todo ali. Então tem a luz, a iluminação do tablet, do celular, do que ele está ali conectado naquele momento, é o tempo de duração que eles ficam ali, a postura que eles ficam para estar assistindo, o que eles assistem, tudo isso é muito sério. Então tem um lado bom? Tem, porque nós precisamos acompanhar a evolução. Mas tem um lado preocupante que nós não podemos descuidar. Assim, as redes sociais e tantas outras ferramentas digitais têm possibilidade de alcançar essas e outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, assim, hoje não prega a palavra quem não quer. Todo mundo que tem um celular hoje tem condição de encaminhar mensagens bíblicas a outra pessoa, uma reflexão bíblica a outra pessoa. Todo mundo que tem o seu celular hoje pode acessar com facilidade e pode transmitir ao outro uma palavra. Normalmente eu posto uma palavra todos os dias nos grupos das duas igrejas, de Paulínia e Americana. E tem pessoas que compartilham dessa palavra. Quando eu termino aqui a nossa live, eu já compartilho imediatamente. Eu saio daqui e já compartilho a palavra no grupo da igreja de Paulínia, no grupo da igreja de Americana, para as pessoas que têm mais idade, que não conseguem acessar. Então eu posto direto no WhatsApp delas. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer isso, usar essas ferramentas de um modo útil. Utilizar essas ferramentas de uma forma que ocupe o nosso tempo em prol do reino de Deus. Alcançando vidas para o reino de Deus. Bem-vinda também conosco aqui a Sônia Pavarim, lá de Americana. Bem-vinda, querida. Então, eu preciso saber utilizar essas ferramentas. E ponto 3. A igreja no universo das redes sociais. Agora sim, o papel da igreja inserida nesse mundo social. Como é que a igreja está convivendo com isso? Esta lição está sendo escrita no momento onde nós estamos numa crise mundial por conta do coronavírus. Onde há uma dificuldade que não está vivendo só o Brasil, mas que o mundo tem vivido. E isso tudo para nós é muito diferente. Porque a gente certamente nunca imaginou que o nosso meio de comunicação para levar uma mensagem às pessoas seria através das redes sociais. Que agora eu não posso tocar, que agora eu não posso abraçar, eu não posso visitar, eu não posso ir à igreja. Então, esse é o nosso recurso hoje. Esse é o meio de comunicação hoje que nós temos, o social aqui, para poder alcançar as vidas. E o que é importante nós vermos aqui, que diante disso que nós vivemos na pandemia, a orientação da Organização Mundial da Saúde, embora muito discutida, foi pelo isolamento social, para evitar contágio e para evitar o colapso, nas redes de saúde. Por quê? Quanto mais próximo, mais o risco de contrair a doença e mais os hospitais, a rede de saúde estariam sobrecarregadas, com menos recursos para poder atender a população. E o que é importante ainda nós notarmos, não apenas o comércio e outros estabelecimentos ficaram fechados e continuam muitos ainda por um bom tempo, hoje com restrições ainda nos horários, mas também as igrejas. E a gente vai à igreja e a gente olha para o ambiente da igreja e a gente fica triste de ver a igreja naquele silêncio. Por quê? Porque a igreja é um lugar onde a gente chega com alegria, conversando, abraçando, organizando as coisas do culto. E de repente vai chegando um, vai chegando o outro, os carros vão parando e você vai ficando feliz porque está revendo as pessoas. E isso é uma rotina nossa de vida. 2, 3 vezes na semana a gente está ali. E de repente tudo isso cessou. E aí hoje as igrejas estão voltando. Aos poucos as igrejas estão voltando. Umas já retornaram, outras ainda estão retornando com um número reduzido de pessoas, 30% de pessoas. Nós estaremos retornando no dia 7,
também dentro de todos os cuidados que nós recebemos como recomendações da saúde, né? E com todos os cuidados de temperatura, de álcool gel, de máscara e tudo mais, mas as igrejas também têm passado por isso, para evitar aglomeração e tudo mais. E nesse cenário, muitas igrejas e pastores passaram a utilizar as redes sociais para poder investir, para poder continuar conectados com os membros da igreja. Mas, infelizmente, tem alguns membros da igreja que a gente não consegue conversar, que você posta na rede social, ele não retorna, que você posta no grupo, porque normalmente eu procuro postar mensagem diária no grupo e falo um oi, mando uma mensagem no particular uma vez na semana, em torno disso para cada um. E vou tentando me comunicar com cada um, eu e o pastor. Mas o que acontece? Nós vemos que às vezes as pessoas até olham a mensagem, mas não retornam. E aí você vai lá no grupo e vê todo mundo que visualizou, fala amém, pelo menos visualizou. Não respondeu, não deu um oi, não falou nada, mas pelo menos a mensagem estava ali. A pessoa viu a mensagem. Bem-vinda também conosco, Roselena Vicente, vizinha lá da nossa igreja, bem-vinda. Dia 7 estaremos retornando, minha querida. Avisa a sua amiga aí, nossa vizinha. A Soraya também bem-vinda aqui conosco. Dia 7, no domingo, às 19 horas, aqui no Copperlot. Dia 7, às 9 da manhã, lá em Americana, estaremos retornando com o nosso culto. Alcançar as pessoas através das redes sociais. E além disso, grupos de jovens têm se relacionado através de aplicativos. Também montaram grupos de jovens, montaram um grupo específico para jovens com lives e assim um espaço para compartilhar os seus pedidos de oração, para se comunicar entre eles. Pode-se concluir que o universo digital tem servido não apenas para comunicar o evangelho, mas também para ensinar os crentes sobre verdades eternas durante esse período de confinamento. Coisas que a gente precisa praticar e que não caía a nossa ficha. O que é que o confinamento pôde te ensinar? O que você aprendeu com o confinamento? Se tem uma coisa que a gente precisa entender de Deus, que nós precisamos estar juntos na casa do Senhor. Não importa a igreja onde você esteja, mas você precisa estar. Você precisa servir a Deus. Você precisa estar numa congregação. Você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. Então, você e a sua família precisam estar frequentes em uma igreja. Então, isso é importante, nós precisamos entender isso. O que é importante para nós? Entender que a casa do Senhor é um lugar onde eu vou para congregar, para orar, para ter comunhão com os irmãos, para me alimentar da palavra de Deus. Mas, eu posso orar na minha casa, eu posso ler a Bíblia na minha casa? Sim, eu posso. Mas a palavra de Deus diz que é bom que os irmãos estejam em união. Eu preciso estar na casa do Senhor. E o que é mais importante é como é que eu vou lidar com isso depois. Como vai ser o retorno de cada um de nós? Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O universo digital e alguns cuidados para a igreja. As mídias sociais sabendo usá-las, elas são ferramentas muito poderosas para, segundo o nosso secretário de missões, o pastor Paulo Felipe, atingir as pessoas que não podem receber fisicamente a pregação do evangelho. Então, a mídia social é a forma que nós usamos hoje na live, é uma forma de alcançar as pessoas. Quantas pessoas estão conosco aqui e que não têm frequentado igrejas? Quantas pessoas têm passado pelas nossas lives que não estão frequentando igrejas? Não agora, por conta disso. Agora ninguém estava. Mas atrás, antes da quarentena, também não frequentavam igrejas.
também não estudavam a Bíblia e que têm aprendido a palavra de Deus com as lives que têm acontecido no decorrer desses 5 meses. E a tecnologia ela é limitada e não há substituto para o contato pessoal. É aí que eu quero frisar para você o mais importante. A tecnologia, ela é limitada, mas ela jamais pode substituir o contato pessoal. O contato que você tem com as pessoas, o contato que você desenvolve com as pessoas. Por exemplo, a Roselena, que está aqui conosco, é alguém que eu conheci esses dias, que eu estava lá na igreja, que ela passou por lá e a gente ficou um tempo junto, trocamos uns 5 minutos, 10 minutos de palavras e a gente convidou ela para participar da live, ela já está aqui conosco e ela nunca participou de nenhum culto lá na nossa igreja e ela disse, se Deus quiser, pastora, eu estarei lá, amém. Então, pensa nesse tempo, esse contato pessoal, de poder estar junto, de poder olhar no olho do outro, de ver como o outro está, de ver a necessidade do outro, de oração, de um abraço, de uma atenção, de ouvir o outro. Isso tudo eu não consigo fazer pela internet. Isso é algo físico e, mais importante, é uma atitude que parte de dentro de nós. É muito importante o trabalhar de Deus na nossa vida pessoal. Então, a tecnologia não pode jamais substituir esse contato pessoal nosso com as pessoas. Por quê? Porque se fosse assim, então não precisava mais de igrejas. Ah, mas o Senhor não habita em igrejas. Com certeza, o Senhor habita em nós. Nós somos a igreja. Cada um de nós é a igreja de Jesus. Mas lá na igreja é que o ambiente onde nós convivemos. Cada um no seu ambiente. Mas ele não substitui essa convivência da igreja. A rede social não substitui. E o que é mais importante, nenhum meio de tecnologia vai substituir. As pessoas que estão abertas ao evangelho, muitas vezes têm perguntas que só um evangelista e um missionário pode dar a resposta a ela. Os crentes novos, aqueles crentes novos, não é novo de idade, aqueles que estão começando a estudar a Bíblia agora, que estão começando a folhear a palavra de Deus, que não conhece todos os livros, que não sabe nem a sequência dos livros, mas que está sedento da palavra de Deus, que quer aprender a palavra de Deus. Então, esse povo precisa ser ajudado, precisa entender como é que é seguir a Cristo. Por isso é importante estarmos juntos numa igreja, congregando, num discipulado, num estudo da palavra, como a gente faz nos cultos de quarta-feira e também lá nas igrejas. Aqui em Paulínia, nas quartas-feiras, às 19h30, lá em Americana, nas terças-feiras, às 19h30. Além disso, para manifestar o Pai aos homens, o Filho se fez carne e não um artefato tecnológico, como em nossos dias. Não foi através de um aplicativo, não foi através de um smartphone, de um celular que o Senhor alcançou as pessoas. Não. O Filho andou aqui, ele nasceu, ele cresceu, ele conviveu com as pessoas, ele curou, ele expulsou demônio, ele curou enfermos, ele expulsou demônio, ele pregou a palavra, ele formou líderes e dali a multiplicação foi acontecendo. O evangelho foi sendo pregado, as boas novas foi sendo anunciada, não foi através de nenhum smartphone, de nenhum aplicativo, não. Foi ali, ó, entre as pessoas, no físico. Dessa forma, alguns cuidados são recomendados para a igreja em relação ao uso de mídias sociais. São 4, eu quero citar para vocês rapidinho aqui. O primeiro, não permita que as mídias sociais excluam a importância da comunhão presencial. Agora eu quero ler para você, eu separei aqui no texto de Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25.
Então, olha lá, primeiro ponto que eu citei, não permita que as mídias sociais excluam a importância da sua comunhão presencial. Então, em nome de Jesus, você não vai ficar habituado a ficar em casa. Eu desacostumei de ir para a igreja. Eu perdi o hábito, agora eu não consigo mais me organizar para pegar os cultos, para ir para os horários de culto. Tá repreendida essa palavra em nome de Jesus. Você vai voltar para as suas práticas de estar na igreja, de frequentar a casa do Senhor. Bem-vinda conosco também a Wanda Duarte. Boa noite, querida. Bem-vinda. Porque isso é especial e porque isso não pode ser substituído. E não sou eu que estou inventando isso. É a palavra de Deus que diz isso em Hebreus 10, 25. Quero ler para você essa palavra que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, não deixando a congregação. Ali é o lugar onde nós precisamos estar. Ali é o lugar onde nós devemos estar. Nos reuniremos para compartilhar da nossa fé, fortalecemos-nos uns com os outros no Senhor. É ali que nós unimos a nossa fé. É ali que nós somos fortalecidos na fé, para continuarmos a marchar, para continuarmos a andar na presença do Senhor. Por quê? Porque quando eu fico dentro de casa, o dia que eu estou mais animada, eu leio um versículo, eu faço uma oração. O dia que eu não estou, eu estou sozinha, sou eu e acabou. Quando eu estou na igreja, eu sou motivada. A palavra de Deus me motiva a estar ali. O Espírito Santo de Deus me motiva a ouvir, a receber, a me alimentar dessa palavra. Essa é a grande diferença. Eu recebo essa palavra e eu sou fortalecida por ela. Tanto eu quanto cada um que está ali. Então, juntos nós nos fortalecemos no Senhor, no poder de Deus, através da palavra a ser ministrada. Por isso que quando nós estamos na igreja, nós precisamos estar atentos à palavra, não nos distrairmos, recebermos a mensagem, a palavra que está sendo ministrada. Então, eu não posso permitir que nada exclua a importância da comunhão presencial na igreja, na minha vida. 2. Use as mídias sociais como pontes para conectar pessoas no ambiente digital e levá-las para a vida na comunidade, para a vida da igreja. Outro exemplo, de novo, vou citar você aqui, Roselena, dá licença. Ela perguntou, já está tendo culto? Vocês já voltaram? Eu falei, não, ainda não. A igreja está muito suja, muito pó. E falei, a gente ainda vai arrumar tudo, limpar de novo, mas estamos retornando em breve. Aí eu disse para ela, você tem um WhatsApp? Ela falou, tem. Aí passei para ela o contato e disse para ela, quando eu estiver voltando, eu te falo. Ela, não, então me fala mesmo, me comunica. Então é isso que a gente precisa fazer nesse ponto 2 aqui. Usar a mídia social como ponte para conectar as pessoas, convidar as pessoas para estarem indo à casa do Senhor. Isso é muito importante. É muito importante, porque nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E quem gera a ovelha é a ovelha. Eu já disse isso aqui. Quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha é ovelha. Uma ovelha gera outra, que gera outra, que gera outra. Então, a missão de gerar ovelhas para o Senhor Jesus é de cada um de nós. A missão de convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus não é só minha, como pastora. É de cada um de nós. Ponto 13, penúltimo ponto. Não deixe que a comunidade das redes sociais ofusque a sua visão em relação à importância do discipulado como Cristo ensinou. Ou seja, saber andar junto, caminhar junto. Você ter essa confiança, estar junto ali na igreja, saber que se você não está bem, você vai compartilhar, você vai pedir oração, você vai clamar juntos, uns orando pelos outros. Então, esse momento é muito importante. A comodidade de estar dentro de casa. Porque isso que vai chover muito de hoje até o fim de semana.
Ah, porque diz que vai ter frio, que tem até possibilidade, eu vi na internet, não sei se é verdade, de nevar no estado de São Paulo. Como assim nevar aqui? Nevar. Ah, já pensou se eu tivesse indo para a igreja? Misericórdia, não ia não, ia ficar em casa nesse frio. Só que nós temos disposição para ir em qualquer lugar. O nosso desafio é enfrentar a chuva, porque é o vento, porque é o frio, porque o carro que quebrou, porque o ônibus que demora muito. Tudo isso são artimanhas, são desculpas, são muletas que nós usamos para não ir para a casa do Senhor. Mas a disposição para ir para qualquer outro lugar nós temos. Então, cuidado com essa comodidade desse tempo onde nós estamos confinados, de quarentena. Não se habitue a ficar em casa, muito pelo contrário. Seja desperto agora a ir para a casa do Senhor e se render de fato a Ele. Quarto ponto, quer comendo, quer bebendo ou usando as mídias sociais, faça tudo para a glória do Senhor. Tudo que você fizer, faça para agradar a Deus. Tudo que você planejar, coloque o Senhor à frente. Apresente a Ele aquilo que você está planejando fazer, o que você está projetando fazer. Ah, mas agora eu prometo que eu vou começar a ir à igreja pelo menos uma vez por semana. É você e Deus. Pense no que você está prometendo e leve a sério isso. Não faça voto de tolo. Você prometeu, cumpra. Mas que você possa fazer tudo para o Senhor. Não vá à igreja para agradar o pastor, para agradar o padre, para agradar quem quer que seja. Vá à igreja para agradar a Deus. Eu vim aqui na casa do meu pai para cultuar a Ele. Até porque, não sei se você sabe, mas eu sei que tem algumas pessoas daqui que eu sei que conhecem a Bíblia, outras talvez não muito ainda, mas você precisa entender o quê? Que tudo o que você fizer, você precisa fazer para o Senhor. Tudo o que você criar, Ele precisa aprovar. Tudo o que você se disponibilizar a fazer, precisa ser para agradar a Deus e não para agradar o homem. O Senhor é que precisa se sentir feliz, porque é para isso que nós vamos à igreja. Você vai à igreja para cultuar a Deus. Lá acontece um culto de adoração ao Senhor. Nós vamos lá para adorar o Senhor. Nós vamos para a casa dele para adorar a Ele. Olha que importante isso. Pense por esse lado. Nós só vamos lá para adorar a Deus. Que lindo. É uma atitude que a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente pensa que vai lá para cumprir uma rotina, para cumprir uma tabela, espírito de religiosidade. Não tem fundamento nenhum diante de Deus. O Senhor quer o nosso coração. Ele quer que a gente esteja lá com prazer para adorar a Deus. Que a gente esteja lá com alegria para adorar a Deus. Que a gente esteja lá com disposição. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu tenho prazer de estar na casa do meu Deus. Porque eu gosto de estar aqui, porque isso me dá prazer. E não use isso, o tempo, a condição do tempo, a distância, nada disso para falar. Até porque hoje nós temos uma igreja em cada esquina. Oportunidades muitas. E a conclusão. Comunicar o evangelho é preciso e as mídias sociais podem ajudar bastante. Há gerações que podem ser alcançadas por Cristo através dos meios digitais, porque já se adaptaram ou nasceram nesse contexto de revolução digital. Em tempos específicos, como agora, do isolamento social, por exemplo, as situações, elas são especiais. Hoje a gente tem práticas diferentes, especiais, e bloqueios, às vezes o evangelho, as mídias sociais, elas precisam ser utilizadas. Em tempo onde há isolamento, use as redes sociais com mais frequência para pregar a palavra, para enviar mensagem bíblica, para evangelizar as pessoas. Por fim, embora seja uma boa ferramenta para divulgação das boas novas do Rei Jesus, alguns cuidados devem ser considerados para não nos perdermos.
no universo online, tendo em vista sempre a vontade de Deus e os valores do reino de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e perfeita. E é nessa vontade que eu preciso focar, na vontade de Deus. A Bíblia diz mais que ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que você fizer, faça para Ele. Agrade ao coração do Pai. Amém? Graças a Deus por isso, por cada um que está aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. Eu vou agora participar aqui com vocês desses pedidos de oração que nós temos aqui. Temos alguns nomes a citar e a nossa lista de Covid, há 15 dias atrás tinham 15 pessoas, hoje nós temos 3 para a glória do nosso Deus. E nós vamos então estar orando pela Helena, pelo Antônio, meu tio que está com câncer, pela nossa irmã Ana Dorildes, que também faz tratamento de saúde, pela querida Neide, também, que pede oração pelo relacionamento, pelo Daniel, que também pede oração para o fortalecimento, José Demércio, que está em recuperação de cirurgia, o Fausto, que tem a síndrome do pânico, um jovem, Rogério, que também estava com enfermidades, também a Silvana precisa de oração, o Oscar, um jovem que precisa muito das nossas orações, o Danilo, meu irmão, que também está com uma enfermidade por conta de um acidente, um braço todinho, ele está sem sensibilidade nesse braço e precisa de uma cirurgia. E a Roseli, que é uma senhora de 76 anos, que fraturou os 2 braços. Ela caiu, fraturou os 2 braços e precisa de oração. Tem tido dores. E pela Silvia, que também é uma querida, que vai passar por uma cirurgia, que o Senhor esteja conduzindo todo esse tratamento. E do Covid nós temos aqui o Gilberto, o Alessandro e a Eliane. Que o Senhor possa visitar a cada um deles, possa alcançar a cada uma dessas vidas. Vamos orar por eles neste momento. Irmão José Antônio também bem-vindo conosco. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá. Só, né? A dona Leonor também, da Wanda, nossa querida amiga Wanda. A dona Leonor é uma amiga também de mais de 50 anos, que eu amo muito, já foi. E que nós vamos orar por ela então agora também. Então, vou colocar o nome dela aqui também na nossa listinha, que ainda às 10 horas nós temos oração aqui todos os dias, eu e o pastor, e essa lista entra de novo aqui também. Vamos orar, queridos? Pedir que você baixe a sua cabeça agora e junto comigo, oremos a Deus. Deus poderoso, Deus bondoso, Deus misericordioso. Te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que tem nos sustentado, Pai. Em tempo de pandemia, em tempo de tantas enfermidades, o Senhor é aquele que tem guardado as nossas vidas. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, por cada uma dessas pessoas dessa lista, por cada nome aqui citado, por cada causa aqui citado, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa tocar, que a mão poderosa do Senhor de cura possa tocar em cada uma delas, nas enfermidades, aquelas que têm locais específicos, com tumores, que o Senhor venha tocar neles agora, removendo cada um. O Senhor é médico dos médicos, é o Deus que opera onde o homem não entra, não toca, não tem capacidade para isso. Nós te pedimos agora, Pai, no nome precioso do Senhor, age, Senhor, sobre essas vidas, sobre essas causas, sobre cada enfermidade, sobre aqueles que estão com Covid aqui dessa lista, sobre aqueles que nós nem conhecemos, que também estão nos hospitais com o Covid, sobre todas as enfermidades, ó Pai, que o Senhor venha tocar agora com a sua mão de misericórdia, alcançando essas vidas. Profetizamos a cura completa do Senhor e para a glória do Senhor já te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Também oramos por cada uma das famílias aqui presente nessa live. Deus, em nome de Jesus,
O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Eu peço que o Senhor visite os lares agora, as famílias aqui presentes, desde o pai até os filhos, que o Senhor possa tocar agora em cada lar, em cada necessidade. Deus, põe a tua mão sobre essas famílias. Opera, Senhor, segundo a tua vontade. Espírito Santo de Deus, move as águas sobre cada necessidade. Põe a tua mão sobre cada uma dessas famílias agora, curando, restaurando, guardando os corações. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que em breve, onde todas as igrejas estarão abertas, cada um deles estarão cultuando ao Senhor. E para a glória do Senhor, eu já agradeço por cada um que está aqui conosco nesta noite. Que a graça do Senhor e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa. Nos vemos em nome de Jesus no domingo às 18 horas. No sábado nós teremos uma programação especial de casais. Nós vamos estar ministrando para uma outra igreja, mas também numa live. Depois eu vou estar postando no Face. Não é pelo Facebook. Se você quiser entrar, depois eu vou estar postando também. Amém? Isso é para casais. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.